Oi gente, tudo bem? Nós vamos para nosso último conteúdo de Química B da capa 7, são as aulas 25 e 26. Nós vamos falar sobre as reações de adição. Falamos anteriormente sobre as reações de substituição, onde um termo substituía outro, né? Sempre os hidrogênios sendo substituídos por outros elementos. E aqui nós vamos falar sobre a adição. Primeiramente, é importante que a gente saiba exatamente definir esse conceito aqui. Olha. A dupla ligação, existem três possíveis tipos, vamos dizer assim, de ligações entre os nossos carbonos. As ligações simples, a ligação dupla e a ligação tripla. Essas ligações recebem nome. A ligação simples é sempre uma ligação muito forte. Ela é chamada de ligação sigma. Quando nós temos uma ligação dupla, uma delas é uma ligação muito forte, que é sigma, e a outra é uma ligação fraca. É o ponto fraco da molécula, que é chamada ligação π. Quando nós temos uma tripla ligação, nós temos apenas uma sigma, geralmente ela está no meio, e nós temos outras duas ligações π que estão em torno dessa ligação sigma. E quando eu precisar quebrar essa molécula, é a ligação sigma que vai ser quebrada, haja vista que ela é a mais fraca entre as duas. Então, quando eu vou tratar de reação de adição, você vai perceber que nós vamos partir exatamente desse conceito, de quebrar uma dessas ligações π, ou as duas, dependendo do tipo, para formar um novo composto. Olha aqui neste exemplo em questão. Nós temos aqui um carbono insaturado com uma dupla ligação. A primeira é a π, a de baixo é a sigma, que vai reagir por adição com esse composto AB. Então esse composto AB, ele também vai ser dividido, a ligação π vai ser quebrada, então vai ficar apenas uma ligação simples entre os carbonos, e o composto A vem para uma parte, o composto B vai para outra parte. Aqui não há exatamente uma ordem propriamente dita. O A poderia se deslocar para aquele primeiro carbono e o B poderia se deslocar para esse segundo, não haveria problema nenhum. Né? Não tem problema quanto a isso. Poderia ser um AB, o BA como está aqui. Então você vai perceber que as reações de adição elas vão acontecer entre alquenos, são os hidrocarbonetos com dupla ligação, um alquino, que tem tripla ligação, ou um alcadieno, que tem duas duplas ligações. Eles são as únicas classes que vão sofrer a reação de adição. O ciclano, neste caso, também pode acontecer esse tipo de ligação, de modo que o ciclano deixa de ser uma cadeia cíclica para ser uma cadeia aberta. Então aqui é um caso bastante, como eu posso te dizer, bastante incomum de acontecer, onde a ligação sigma, que é bastante forte, é quebrada. Essa cadeia que era um ciclo propano fica um propano aberto. Então um desses do nosso composto AB, o A se direciona para um dos carbonos da onde foi quebrado e o B para o outro, tendo esse arranjo como a gente está vendo. Lembrando que como a cadeia se abriu, esse carbono é de uma extremidade e esse é de outra. O carbono centralizado permaneceu intacto, como é o caso aqui. Aqui embaixo nós temos um exemplo, de novo, daquele que nós vimos lá em cima. A sigma permanece e a π é quebrada, então o composto A vem para esse carbono, o composto B vem para esse carbono, e nós temos esse seguinte arranjo aqui. Então nós temos exatamente essas configurações, onde esse AB ele pode ser uma ligação de hidrogenação catalítica, porque vai sempre acontecer na presença de um catalisador metálico, que geralmente é platina ou o níquel. Então são catalisadores para acelerar a reação. A halogenação são os nossos halogênios, flúor, cloro, bromo ou o iodo. E a adição de HX seria um composto, vamos dizer assim, um ácido, onde o X é um halogênio. Então poderia ser um HF, poderia ser um HCl, poderia ser um HBr, ou também poderia ser um HI, ou seja, ácidos da família dos halogênios, fluorídrico, clorídrico, bromídrico e o iodídrico. E aqui nós temos alguns exemplos, a reação catalítica, né, da hidrogenação. Aqui existe uma regra
chamada regra de Markovnikov, que vai ser aplicada também a esses exemplos aqui, né, principalmente para os de HX, onde o hidrogênio ele vai sempre se ligar ao carbono que tem maior quantidade de hidrogênios. Aqui neste caso eles são compostos iguais, então quando eu falo de hidrogenação, veja que nós temos um H2. Então quebrou a ligação π, ficou apenas a ligação sigma. Então automaticamente vai deslocar um hidrogênio para cada um dos átomos de carbono. Então ficando o que era H2C dupla CH2, ficou CH3, CH3. Essa é a hidrogenação catalítica. Esse tipo de reação é o que dá origem, por exemplo, às margarinas. Você vai perceber que a margarina nada mais é do que uma gordura vegetal hidrogenada. Ou seja, uma gordura é sempre uma cadeia carbônica bastante extensa e insaturada. Então, nessas insaturações são adicionados átomos de gás hidrogênio. A partir disso, elas são quebradas, ou seja, a ligação π é quebrada, fica apenas a ligação sigma, e eu tenho arranjos com cadeia saturada. De modo que esses óleos, né, essas gorduras aqui em temperatura ambiente são líquidos, e esses tipos de óleos ou de gorduras são sólidos em temperatura ambiente, ou seja, os óleos e as margarinas, exemplificado aqui para você. A halogenação, como a gente disse, ocorre na presença dos halogênios, que no caso vão ser os gases, né? O gás flúor, o cloro, o bromo, que é o bastante característico, e o iodo, né? Então, por exemplo, aqui nós vamos ter uma ligação π e uma ligação sigma, vice-versa. Então, a ligação π é quebrada, um átomo de bromo se desloca para aquele carbono e o outro se desloca para esse. Então, aqui nós teríamos uma bromação. Aqui é bem característico porque quando nós temos um composto nesse formato, quando está dissolvido em tetracloreto de carbono, ele apresenta uma cor castanha. Quando esse bromo é consumido e acontece a bromação, a coloração aqui passa a ser incolor. Então aqui nós temos uma certa reação que é bastante típica, bastante curiosa de a gente exemplificar, que é a bromação. Aqui tem um exemplo disso. O composto A, que seria aquele, e o composto B, que seria exatamente esse 2 de bromopropano. Castanho, em meio racional do tetracloreto de carbono, se transforma em incolor. Então segue sempre o mesmo exemplo. Se fosse F2, um átomo de flúor para cada um dos átomos de carbono, de onde nós quebramos a ligação dupla, certo? E para fechar, o HX é aqui que exatamente nós vamos aplicar a regra de Markovnikov, nome bem dificilzinho aqui, Markovnikov. Esse HX, como nós já dissemos, o X é sempre um halogênio. Então pode ser um HF, pode ser um HCl, pode ser um HBr, pode ser um HI. Geralmente vai ser um HBr, um HF ou um HCl. Mas nada impede de ser um iodo também. Não. Então aqui nós teríamos a seguinte ideia. Aqui nós temos apenas um HCl, o que quer dizer que como a ligação ali é tripla, nós só temos o suficiente para quebrar uma ligação π. Lembrando que aqui é a sigma, aqui é a π e aqui é a π. Então quando tem apenas um HX, no caso o HCl, eu vou conseguir quebrar apenas uma dessas ligações π. Então quer dizer que o meu composto vai continuar sendo insaturado, só que ao invés de uma tripla ligação, nós vamos ter uma dupla. E qual é a parte que mais nos interessa? É que o hidrogênio ele sempre vai se deslocar para o carbono mais hidrogenado. Então veja só, esse carbono não está ligado diretamente a nenhum hidrogênio. Esse carbono está ligado exatamente a outro hidrogênio. Então o hidrogênio vai se deslocar para ele, enquanto o cloro se desloca para aquele outro carbono. Então nós teríamos aqui um H3C, o cloro se ligou para ele que era o menos hidrogenado, e o carbono mais hidrogenado recebeu o hidrogênio aqui, que poderia até ser substituído por um CH2. Foi escrito dessa forma para dar ênfase, para te mostrar que o carbono ficou com o carbono, o hidrogênio ficou com o carbono que era o mais hidrogenado. Então essa é a regra de Markovnikov. Vou repetir. O carbono
nosso composto HX, que é um composto entre hidrogênio e halogênio, o hidrogênio sempre vai ficar com aquele carbono que é mais hidrogenado, ou seja, aquele que já tem um hidrogênio ou que tem a maior quantidade de hidrogênios. A mesma coisa aconteceria se fosse o caso de uma hidratação, se fosse H2O ou simplesmente HOH. Quando a gente quebra, nós temos a molécula por essa parte. Então nós teríamos aqui, se fosse esse mesmo exemplo, no carbono menos hidrogenado, nós teríamos um OH. No carbono mais hidrogenado, nós teríamos um H. Caso fosse uma reação de hidratação. Hidratação nada mais é do que a adição de água. Tudo bem? É isso que nós temos sobre as reações de adição. Os exercícios é exatamente a aplicação de tudo que nós vimos até aqui. Perceba que aqui é uma reação de hidrogenação, na presença de um meio catalítico que é o níquel, e você vai agir da forma como nós fizemos anteriormente. Esse H2 nada mais é do que H e H, vai ser quebrado, aqui uma ligação π vai ser quebrada, então automaticamente um átomo de hidrogênio vai vir para esse carbono, outro átomo de hidrogênio para aquele outro carbono ali. Então nós teríamos uma hidrogenação. Aqui nós temos um alqueno, ou seja, uma dupla ligação, e está dizendo aqui que nós vamos fazer ele reagir com um átomo, um mol, na verdade, de HCl, ou seja, o HCl. Essa é uma reação do tipo HX. Então aqui você vai perceber que esse hidrogênio vai ter que se ligar com aquele que for mais hidrogenado. Veja, esse carbono, você vai quebrar essa ligação π, vai ficar somente a sigma. Esse carbono não está ligado diretamente a um átomo de hidrogênio, portanto ele é o menos hidrogenado. Então automaticamente quem vai para ele é o cloro. Esse está ligado a dois outros átomos de hidrogênio, então o hidrogênio vai para ele. E você precisa dar um nome e escrever essa forma estrutural. No exercício 3, nós temos aqui de novo uma hidrogenação, só que perceba o seguinte, é apenas um átomo de gás hidrogênio. E eu tenho uma ligação tripla. Eu só vou conseguir quebrar dessa ligação tripla uma ligação π. Então vai permanecer em uma ligação dupla ali. Então vai permanecer um propeno, só que nós temos um átomo de carbono a mais em cada um desses átomos aqui. Um átomo de hidrogênio em cada um desses átomos de carbono aqui. É o que você vai aplicar como resposta. Mesma coisa neste caso, só que aqui nós vamos ter uma bromação. E mais uma vez perceba, é uma ligação tripla. Você só vai conseguir quebrar uma ligação π. Então vai sobrar daquelas três ainda duas. Então automaticamente um átomo de bromo vai para aquele átomo de carbono, outro átomo de bromo vem para esse outro átomo de carbono. E aqui para fechar, nós vamos ter aquela outra regra também de Markov-Nikov aqui no composto HI. Aqui são uma ligação dupla, então quebra a ligação π, a sigma permanece. Você vai perceber que esse átomo tem dois hidrogênios e esse tem apenas um. Então quer dizer que o átomo de hidrogênio vai vir para aquele carbono e o átomo de de iodo vai vir para aquele outro carbono ali. Então você vai escrever a estrutura aqui como resposta. E para fechar aqui nós temos o HCl, que também é uma reação do tipo HX. A ligação dupla que vai ser quebrada é exatamente essa. Essa ligação π vai ser quebrada, então você vai ter um composto cíclico, fechado. Então a ligação que vai ficar aberta é a ligação aqui. E você vai dizer onde que vai ser ligado esse novo átomo aqui de cloro e de hidrogênio. Lembrando que o que for mais hidrogenado, perceba, o que quebrou foi aqui, tá bom? Foi aqui que quebrou. Então, aquele que tiver mais hidrogênios, você vai ligar automaticamente, porque você vai perceber que os dois teriam a mesma quantidade de hidrogênios. Você vai perceber que um é mais hidrogenado do que o outro. Veja que esse carbono, ele já está com 4 ligações, então é um carbono sozinho aqui, solitário. E aqui, por ter 3 ligações, esse carbono
dessa parte da ligação ele já tinha a presença de um hidrogênio. Então é para lá que esse hidrogênio vai. E o cloro vai sobrar para aquela ligação ali, que é exatamente essa parte que fica aqui para fora. Já te dando a resposta. Certo? Se tiver dúvida em alguma coisa, é só me procurar, me perguntar e nós vamos resolver juntos.